bem de todos nós. A Universitária, Universidade Federal do Piauí. A Universitária, Universidade Federal do Piauí. 96,7. Todos os domingos ao meio-dia, nosso encontro está marcado. Mestre Samba, grandes repertórios dos maiores sambistas, eternizados por sambas inesquecíveis. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Mestre Samba, para alegrar suas tardes de domingo a partir do meio-dia, aqui na sua FM Universitária 96,7. Eu nunca me separei. Samba. Gestão e Negócios, um programa voltado para empreendedores, líderes, gerentes e todos que se interessam por gestão. Todas as quartas às 6 da tarde, com reprise no domingo às 7:30 da noite, aqui na sua FM Universitária 96,7. 11h03. Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Começamos o nosso Universitária Esportiva de hoje, segunda-feira, dia 23 de junho. Vamos começar com ela para brilhantar nossa manhã. Bom dia, Neila! Bom dia, Emanuele Madeira. Bom dia, ouvintes. Universitária Esportiva, mais um programa começando, mais uma semana começando. E a gente traz para vocês muitas novidades. E a gente começa falando sobre o que aconteceu no final de semana, um pouquinho pegando ainda a sexta-feira. O secretário nacional de esportes de alto rendimento, Ricardo Leite, esteve em Teresina e assinou aí a garantia da liberação das verbas para a construção de centros de iniciações esportivas, e vocês vão ter um pouquinho mais a noção do que é esse projeto e por que ele é tão importante assim também para o estado do Piauí. Você vai ficar por dentro do que aconteceu nos jogos da rodada do basquete sub-15 e também como está sendo a empreitada do Kaique Balduino como representante do Brasil lá no Mundial Escolar, diretamente da Turquia. Quem fala pra gente como é que estão os nossos meninos é ele, o técnico Juliano Ramos, diretamente da Turquia. Você vai escutar daqui a pouquinho aqui, claro, no Universitária Esportiva, e também as novidades do que aconteceu no esporte nacional, na Fórmula 1, também no handebol e também no vôlei paralímpico. Tudo isso daqui a pouquinho no nosso Universitário Esportivo. E Neila do Rego Monteiro ainda traz destaques do que está acontecendo no mundo da esférica. Neila do Rego Monteiro. Bora lá então, a gente fala de futebol piauiense, tá? Sexta-feira foi dia de apresentação da equipe do River. Boa parte dos jogadores passando pelo exame médico aí. E final de semana foi de treino aí para esses jogadores que já estão lá no CT Afrânio Nunes fazendo o início desse treinamento. Além disso, a gente vai falar também de campeonato piauiense sub-17. Vai ter disputa e vocês vão ouvir um pouquinho então. Eram as palavras do presidente da Federação de Futebol, Cesarino Oliveira, sobre esse torneio. Além disso, a gente fala desse torneio aqui que está acontecendo no Brasil, tá movimentando aí muita gente, tá cheio de seleção viajando pelo Brasil aí, fazendo essas disputas. E vamos falar dos jogos do final de semana, mais seleções eliminadas desse torneio e como é que tá a situação, porque hoje o Brasil entra em campo. Você sabe o que a nossa seleção tá precisando para garantir a classificação? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Então fica ligado aqui na sua 96,7, na sua FM Universitária. Universitária Esportiva, se liga, começou! Todas as terças às 8 da noite você confere o programa M3. As jornalistas Clarissa Carvalho e Elisângela Carvalho trazem entrevistas, reportagens e muita polêmica ao vivo no seu rádio. Não perca, o M3 vai conquistar você.
Programa M3, todas as terças às 8 da noite aqui, na sua FM Universitária, 96,7. Universitária Esportiva. Horas e 7 minutos, a gente começa o nosso boletim esportivo falando da visita da semana passada do secretário nacional de esporte de alto rendimento, Ricardo Laser, que teve aqui no Solenidade, na UFP, a respeito da construção da pista de atletismo e do centro de badminton na Universidade Federal do Piauí. Mais novidades sobre como estão essas tratativas você acompanha agora na matéria dela, Ruth Damares, e também da outra bonitinha de corpo de rosto, Ananda Mate. E foi dado o primeiro passo para a construção da pista de atletismo e do ginásio de badminton na Universidade Federal. Sexta-feira, dia 20, o secretário nacional de esporte e alto rendimento, Ricardo Laser, esteve no setor de esportes da UFP para a assinatura da liberação das verbas para as obras. A pista de atletismo é a primeira em estruturas oficiais do estado. O secretário Ricardo Laser disse que o objetivo é fazer com que as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro possam ter efeitos em outros estados. É um ponto de partida. A partir da construção dessas pistas, nós vamos ter uma outra situação do esporte brasileiro, uma outra situação do esporte piauiense, uma outra situação do esporte nas universidades federais. Então essa é a grande importância. Nós estamos construindo algo que não é para 2016, é algo que vai ficar, né? E milhares de atletas brasileiros vão ter chance de se desenvolver nesses equipamentos. Além dos atletas, quem comemorou foi a presidente da Federação de Atletismo do Piauí, Márcia Araújo. Ela lembrou que, além de melhorar o rendimento, a pista de atletismo vai atrair novos praticantes. Vai melhorar os rendimentos dos atletas, né? Principalmente dos atletas de velocidade, vai melhorar a visibilidade do atletismo, isso vai atrair mais praticantes de atletismo, porque eu cansei de escutar pessoas dizer assim, eu queria treinar atletismo, mas eu não sabia nem onde é que tinha uma pista. Porque sempre as pessoas associam a pista de atletismo ou uma pista azul ou uma pista vermelha. Como eles não encontram aqui no estado, eles acabam achando que não existe essa modalidade no estado. Então eu sei que vai atrair muito mais atletas para o atletismo e os resultados vão melhorar. O badminton piauiense, que já é destaque nacional, ganha sua primeira estrutura exclusiva. O presidente da Confederação Brasileira de Badminton, Francisco Ferraz, lembrou que as obras são prova do reconhecimento à modalidade no Piauí e que agora o badminton deixa de sofrer com a falta das estruturas. É um ginásio exclusivo para a modalidade. Não é mais necessário a gente ter que pedir autorização para colocar as quadras, pintar as linhas em cima de outro esporte, porque existia uma forma de vai confundir o outro esporte. Agora não. Agora a própria modalidade tem seu espaço e com certeza vai aparecer novos talentos. Para o Centro de Excelência em Badminton, o governo federal desembolsou 40 milhões e 100 mil reais. Já a pista de atletismo vai custar ao governo financiar 80 milhões e 900 mil reais. A licitação já foi finalizada e o piso já foi comprado. Ainda não existe prazo para o início das obras. Matéria de Ruth Damares e Ananda Mate para a Universitária Esportiva. Tá aí, então, uma das visitas do Ricardo Laser foi aqui à Universidade Federal do Piauí, em que ele assinou aí a liberação para essas duas obras que a gente já tinha anunciado aqui. O centro de badminton, ele deve ter início ainda esse ano, aí, tendo entrega, quem sabe, logo logo. Lembrando que o centro vai estar completo aqui no setor de esportes, assim como a pista de atletismo também, que vai ter início e vai ser mais um local e um local melhor, na verdade, adequado para os atletas piauienses poderem treinar finalmente e não passarem mais pelos problemas que vem passando nos últimos anos. Aparentemente, né, Rodrigo Monteiro, esses são os últimos dias de dificuldade, ou pelo menos os últimos tempos de dificuldade, já que nós ainda não temos um prazo para o início
dessas obras. No entanto, o material já está comprado. A parte mais difícil, que era a parte burocrática, já foi resolvida. Agora é fazer mesmo a questão do trabalho de medição, trabalho com os engenheiros de uma forma geral. A gente tem essa questão da liberação também, da construção já dessa pista de atletismo e do centro de badminton aqui na Universidade Federal do Piauí, mas ainda estamos de olho com relação ao que acontece lá na Universidade Estadual do Piauí, porque foi o primeiro local onde foi anunciado de fato a construção da pista. Era para ter acontecido realmente na Universidade Federal, mas por problemas técnicos de liberação de documento não aconteceu. Foi mudada para a Universidade Estadual do Piauí. Foi tudo feito com relação à medição da área. Está no processo de licitação da compra do material da pista, o material mesmo emborrachado, que é o piso da pista, que nem todo mundo trabalha com esse material, então é difícil conseguir, mas aparentemente já foi feito a licitação e estamos há poucos tempos também de receber esse material para a Universidade Estadual do Piauí. Então nós teremos 2 pistas de atletismo com medições oficiais no estado do Piauí para justamente desenvolver aquilo que a presidente da Federação de Atletismo fala, a professora Márcia Araújo, e é justamente a questão da visibilidade. Uma diferença bem grande é você treinar numa pista de brita, ter a técnica para executar, mas você treinar numa pista de medição oficial que não precisa, por exemplo, interromper o campeonato porque a pista está totalmente encharcada por conta de uma chuva, é uma situação que favorece muito os atletas e também a movimentação do esporte no estado, porque assim nós poderemos receber competições, algo que é impossível somente com a estrutura que nós temos hoje na Universidade Estadual do Piauí, com a pista que é de brita, que não pode receber competições oficiais e que também não tem os aparatos, como o anemômetro, por exemplo. Quando os atletas de velocidade precisam fazer seus tempos, é necessário irem à Fortaleza, que é onde tem uma pista com esse aparelho que mede a velocidade do vento, a influência do vento, para poder baterem os tempos e irem aos campeonatos nacionais. Então, são os últimos tempos, aparentemente, de dificuldades no atletismo piauiense, claro. A gente fica feliz, mas fica de olho. Destacando também que existe o projeto do Parque Aquático aqui na Universidade Federal do Piauí também, tá? Esse parque deve demorar um pouquinho mais, mas também existe esse projeto e vamos ressaltar de novo alguns pontos. Esse centro de badminton foi construído em Teresina por conta aí de fatores climáticos também. Para quem acompanha o badminton é aquela petequinha mesmo bem leve, qualquer vento acaba atrapalhando a partida, tem que ser feita em um ginásio fechado para não ter qualquer tipo de interferência e, claro, pelas características de Teresina, foi uma cidade que acabou chamando a atenção. Era um projeto antigo da Confederação Brasileira de Badminton e aí eles sugeriram 3 cidades, Teresina foi uma das. Além de Teresina, em Brasília também vai ser construído e teremos um centro de badminton também no sul do país, aí ajudando o crescimento do badminton pelo Brasil. E da pista de atletismo, a Manu já falou muito. A gente está precisando também dessa mudança aqui na pista de atletismo da UFP, né? Que não existe essa pista de atletismo. Então, chegaremos finalmente a ter uma pista real de atletismo aqui na Universidade Federal do Piauí. Agora a gente espera a conclusão desses projetos. Agora a gente fala do que aconteceu no final de semana. Sábado à tarde tivemos rodada do Campeonato de Basquete Sub-15. As equipes do Cosmo e do Diocesano se enfrentaram em quadra. Quem venceu? Confira agora na matéria dela, a Nando Mate. No final de semana, o esporte piauiense foi movimentado pelo basquete. Em quadra, as equipes do Cosmo e Diocesano disputaram a rodada do Campeonato de Basquetebol Sub-15. Com o placar elástico de 42-17, a equipe do Diocesano venceu a disputa. Primeiro quarto do jogo, os meninos do Diocesano abriram 9-0. Somente no segundo tempo que a equipe do Cosmos reagiu e marcou o primeiro ponto da partida, alcançado pelo lance livre. O capitão da equipe do Cosmos, Ítalo Araújo, chamou a responsabilidade para si e sozinho fez os 17
17 pontos do time. Mas se de um lado o Cosmo contava com o seu capitão, no Diocesano essa responsabilidade também foi importante. O capitão da equipe, Pedro Silva, foi o cestinha do time e da partida, marcando 26 pontos dos 42. O professor e técnico do Diocesano, Samuel Silva, destaca uma melhora apresentada na atuação dos meninos diante do Cosmos. A avaliação que eu faço é positiva, embora tenha muita coisa que acertar. O placar não é o parâmetro que dá para analisar, apesar de ter sido 45 a 17, se eu não me engano, mas a minha equipe está muito verde ainda. Eu tenho uma base de 3 atletas com 15 anos, o resto tudo tem 12, 13, e hoje só veio um. Os outros estão viajando e eu não posso tirar muita coisa. Eu fico feliz por ter vencido, mas não dá para tirar muita coisa. Eu espero que depois da terceira e da quarta partida a gente firme um passo, consiga. Hoje nós já fizemos um progresso da passada, até porque a outra foi WO, a gente só fez um treino, mas as de hoje eu já vi a equipe se comportando melhor, participando mais, marcando, que foi o mais importante. Eu já senti um progresso. Já o professor Luiz Augusto, apesar da bronca durante o jogo, também gostou da atuação dos meninos, destacando a inexperiência dos garotos. O resultado é positivo, porque foi a primeira partida desse time, os jogadores com pouco tempo de treinamento, e foi positivo. A gente espera continuar nesse ritmo de treinamento, são jovens, vamos melhorar, né? A equipe adversária é uma equipe mais tarimbada, já treina mais tempo, o que na realidade terminou influenciando no placar, né? Pela experiência contra a inexperiência. Mas a nossa proposta é continuar com este grupo, crescendo a cada vez, cada treinamento, melhorando o fundamento, arremesso, passos, essas coisas todas, e com o passar do tempo, cada jogo, um jogo atrás do outro, vai fazer com que tenha uma equipe um resultado mais positivo. Os próximos jogos ainda estão a definir pela Federação Piauiense de Basquetebol. Ananda Mate para o Universitário Esportivo. Aí então o resultado do final de semana do basquete piauiense, movimentação também do Sub-15. Lembrando que tivemos disputa recentemente do Sub-17, os times piauienses que agora se preparam para a disputa do Campeonato Brasileiro, que acontece em novembro. Então tá aí, são 11h19, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, mais notícias do esporte piauiense só para vocês. Universitário Esportiva volta já. Ô menino, me traz aí 2 folhas de lixa pra eu remendar os pés do povo dançando uma sala de reboco ao som da sanfona de Dominguinho. Aí, seu Lu! Ai! Parece que eu tô vendo o Zé Marculino falando assim: matou-me. Só se for de alegria. Programa Puro Nordeste, o verdadeiro forró com os grandes nomes da autêntica música nordestina, em respeito à cultura nacional e em respeito à cultura nordestina. Logo após a Voz do Brasil, ouça Puro Nordeste, aqui na sua FM Universitária 96,7. Universitária Esportiva. Horas e 20 minutos, a gente sai daqui de Teresina e vai para Trabzon, na Turquia, para falar de handball, porque já foram 3 dias de competições na Turquia e o Kaique Balduino completou hoje o seu 4º jogo no Mundial Escolar. A estreia aconteceu no sábado, quando a equipe enfrentou os donos da casa. Diante da Turquia, o time não conseguiu acompanhar o ritmo e acabou perdendo por 32-28. Mas no domingo o resultado foi outro. Em dia do time entrar em quadra 2 vezes, os garotos do técnico Juliano Ramos saíram com 2 vitórias. A primeira contra a Sérvia por 27-20, já na sequência aí veio a Eslováquia, placar de 27-16 a favor dos meninos do Piauí. O penúltimo jogo da fase de grupos aconteceu hoje logo cedo e o adversário era o mais difícil da chave. Contra a Hungria, os meninos não mediram esforços e trouxeram a 3ª vitória, agora por 31-22. O último jogo vai ser contra a Grécia
nessa terça-feira, né, do Rego Monteiro? Para falar dessa partida, quem gravou material pra gente foi o Braz, presidente da Federação de Desporto Escolar, que tá junto com o time do Kaique Balduino, e ele conversou hoje pela manhã, depois do jogo, na verdade, com o técnico Juliano Ramos. Agora para vocês as palavras do treinador. A competição está sendo excelente. A gente teve um primeiro problema no primeiro dia, no primeiro jogo, devido ao cansaço, ao fuso horário, sono, a adaptação dos meninos no país da Turquia. Mas o jogo joga muito bem no primeiro dia. Infelizmente, a gente foi superado por erros bestas. Em compensação, os dois dias seguintes de competição, a gente foi muito bom nas partidas, jogaram muito bem e conseguimos, assim, 3 vitórias muito importantes, uma classificação. Amanhã é um jogo decisivo, a gente tem que ganhar contra a Grécia para poder conseguir a nossa tão sonhada classificação para as quartas de final nessa competição tão importante. Aí, professor Juliano, fazendo a avaliação da equipe do Kaique Balduino aqui no Mundial Trabzon, na Turquia. Tá, então, esperado, né, que os meninos não começassem assim tão bem depois dessa troca aí de fuso horário, que realmente complica, questão de clima, cidade e tudo mais. Mas depois desse primeiro jogo, dessa derrota que foi apertada, vocês viram o placar, foi 31-28, os meninos do Kaique não conseguiram aí manter o ritmo para virar essa partida. Depois disso foram 3 vitórias, completando com a de hoje pela manhã cedinho, que os meninos entraram em quadra 8 da manhã. A gente já tava com esse resultado na mão, com essa ótima notícia de vitória. E aí, o que acontece? Os meninos já estão classificados para a próxima fase, mas custa nada vencer amanhã para garantir de vez aí esse bom ritmo. Lembrando que até mesmo por conta do saldo de gols, que também é algo muito importante. E aí do chaveamento também. Lembrando que o Kaique tá no grupo A, tá? Desse Mundial. São 4 grupos, o Kaique faz parte do grupo A. E aí, lembrando, destacando de novo, 2012 o Kaique também foi representante brasileiro, não passou da primeira fase, terminou na 8ª colocação, e a segunda participação em 3 anos, os meninos já fazem outro resultado. Excelente resultado, na verdade, passando para a segunda fase, mostrando mais uma vez o bom trabalho. Os meninos conquistaram essa vaga em fevereiro, depois de vencer o Campeonato Brasileiro Escolar de Handball, e a partir daí a gente teve essa intensificação dos treinos para agora conquistar esse resultado. Tá todo mundo cansado por lá, claro, mas tem mais alguns dias de treinos por aqui, e quando voltar o ritmo não vai parar, porque os meninos vão só mudar de área. Estão no handball de quadra normal, vão pro handball de areia, porque também vai ter início do Campeonato Piauiense, e o Juliano também não vai deixar essa garotada assim livre tão fácil. E agora a gente vai então pro nosso giro nacional, e a gente começa com o giro alto dos motores, né, do Rego Monteiro, falando sobre Fórmula 1, porque o alemão Nico Rosberg da Mercedes conquistou a sua 3ª vitória nessa temporada da Fórmula 1 no GP da Áustria, disputado no circuito de Spielberg. O Rosberg foi acompanhado no pódio pelo parceiro da equipe Lewis Hamilton, e o brasileiro Felipe Massa da Williams largou no pole position, mas perdeu posições nos boxes e terminou em 4º, a sua melhor colocação do ano. O finlandês Valtteri Bottas, parceiro de Massa na Williams, foi o 3º. Com os resultados, na verdade, desse domingo, o Rosberg abriu a vantagem na liderança do campeonato. O alemão chegou a 165 pontos contra 136 de Lewis Hamilton. Essa Fórmula 1 cada vez mais incrível. O Massa foi a 30 pontos na 9ª posição, mas permanece atrás do Bottas, que é o 7º colocado com 55 pontos. Bom, o Felipe Massa não largava na primeira colocação desde o GP do Brasil de 2008, quando ele ainda corria pela Ferrari, quando venceu aquela corrida, né, do Rego Monteiro, faz tempo. E falando um pouquinho dessa corrida de ontem, o brasileiro até largou bem na Áustria, manteve a ponta com certa tranquilidade até a primeira parada, que aconteceu na 15ª volta. Depois de uma demora na troca de pneus, ele voltou na 5ª colocação e não conseguiu mais mudar essa classificação. Ele ainda foi atrapalhado, sem polêmicas dessa vez, pelo mexicano Sérgio Pérez da Force India, que sustentou a 4ª posição por várias voltas. Sérgio Pérez, decepção. A próxima etapa da Fórmula 1 vai ser disputada no GP de Silverstone, na Inglaterra, no dia 6 de
Júlio, tá aí, todo mundo já ficou animado no sábado, né? Quando assistiu o treino classificatório, Felipe Massa pode, a Ananda a gente já vai abrir aqui o microfone pra Ananda começar os comentários hoje no programa. E aí o Massa não conseguiu realmente segurar. Dos tempos que a gente teve da troca, na primeira parada, o do Massa foi um dos maiores. Foi 3. A Ananda me corrige se ela lembrar, se eu não me engano, foi 3.3 o tempo de parada do Massa, enquanto logo depois o Bottas foi pra parada e aí a equipe fez 2.1 com ele. E até nas outras paradas a gente teve um tempo bem menor, o que atrapalhou. Mas senti um pouquinho de falta de um Felipe Massa mais agressivo para conquistar de novo as posições que perdeu. Bom dia, Ananda. Bom dia a todos, bom dia Neile e Manu. O Massa, depois da corrida, ele falou que tinha... a parada atrapalhou um pouquinho ele, né? Mas é o seguinte, é aquela questão. A parada atrapalhou sim ele, o Bottas acabou chegando na frente dele. Só que em toda a corrida a gente não viu essa agressividade do Felipe. Ele não demonstrou aquela vontade de ultrapassar, entendeu? Então o Felipe tem que parar de achar que todos os problemas acontecem com ele e começar a ser um pouco mais agressivo, né? Foi justamente o que faltou do Felipe Massa, essa agressividade. A mesma situação do Sérgio Pérez, que assumiu a primeira colocação quando o Felipe Massa foi para os boxes e perdeu fácil. O Hamilton passou, o Bottas passou, o Hamilton passou, todo mundo passou, só o Felipe Massa que não passou. Ele tava com os pneus desgastados, né? Não tinha ainda parado o Pérez. E aí, exatamente, todo mundo passou e o Massa não passou, né? É impressionante. Coisa isso. de brasileiro, Foi né? Incrível, cara. A herança sobrecaiu toda em cima do Felipe Massa, pelo menos nessas últimas corridas, sim. Ainda a gente teve momentos tensos no finzinho que o Alonso começou a colar no Felipe Massa. Aí, até cruzar a linha realmente foi complicado, mas o Felipe pecou por isso. Poderia ter sido mais agressivo, teve chances. Os 4 primeiros colocados estavam colados. O tempo do Felipe era o maior a distância. Ele tinha, se eu não me engano, 500 e poucos centésimos atrás, enquanto estava todo mundo colado. Abriu até 2 segundos de atraso. Na hora, o 4º colocado era o Lewis Hamilton. Demorou muito. Poderia ter aproveitado na hora que todo mundo passou do Sérgio Pérez, tivesse acelerado um pouquinho mais, dava tempo. E depois disso, também poderia ter passado o Lewis Hamilton se tivesse feito um pouquinho mais de pressão. Foi complicado. Era uma boa oportunidade para o Felipe Massa voltar a estar no pódio e conquistar pontos importantes aí na temporada, já que a gente não chegou ainda nem à segunda parte, né? Mas a segunda parte a gente às vezes se anima mais com o Felipe. Exatamente, ele que tem pelo menos um histórico um pouco mais positivo após a parada das férias da Fórmula 1. Quando a gente vai para a segunda temporada, ele consegue marcar mais que o dobro de pontos que ele faz na primeira. Isso a gente já vem vendo, um movimento quase natural do Felipe Massa há umas 2 temporadas e meia, basicamente, quando ele voltou aí do acidente que teve com aquela mola que acabou acertando o capacete dele. Ele acabou ficando de fora justamente da segunda metade do campeonato, ainda quando o Rubinho Barrichello, que foi o dono da mola que se soltou em 2011, acabou batendo aí no capacete do Felipe Massa. Então a gente teve esses saltos positivos na segunda temporada do Felipe Massa. Agora, claro, a gente atesta mais uma vez. É um piloto que que tem um diferencial no seu modo de direção. Mas realmente, essa falta de agressividade já está começando a praticamente se tornar da personalidade da direção do Felipe Massa. Há muito tempo a gente não vê o Felipe Massa arriscando positivamente. E ele, às vezes, fica tão na defensiva que os acidentes acabam acontecendo com ele, como aconteceu no GP passado, em que ele acabou saindo aí poucos metros de cruzar a linha de chegada. A situação do Vettel, né, que mais uma vez não completou corrida, foi mal. Decepção nessa temporada, Ananda e Emanuele Madeira, do Vettel e também da equipe da Ferrari, que tá por aí, né, tá correndo. Acho que a questão da mudança das regras e também de alguns carros terem dado a RBR que não começou bem os testes, a gente relembra, foi um carro que não se adaptou muito bem a essas novas regras da FIA. O motor realmente não correspondeu àquilo que era esperado. O Sebastian Vettel tá fazendo o que pode, mas sem um carro apropriado, acho que não tem nem como a gente cobrar. Mas claro, fica a decepção, porque a RBR mudou alguns dos componentes justamente para ter pelo menos correr atrás dessa vantagem perdida com a mudança das regras.
E a Ferrari há muito tempo não vem correspondendo a expectativa nenhuma. A Ferrari deixou de ser uma escuderia que a gente comumente via todo domingo de manhã, ou a dobradinha, ou pelo menos um representante no alto do pódio. Falando sobre a RBR, a Ferrari, ontem a gente viu uma participação, vamos dizer, figurante dos dois pilotos da Ferrari, tanto o Raikkonen e o Alonso. O Alonso conseguiu chegar perto do Massa, mas mesmo assim no fim da corrida passou a corrida toda apagada. O Raikkonen nem se fala, né? Ele não, o carro dele não, ele e o carro dele não estão se dando bem, e também não é a mesma questão da RBR, né? Os problemas que acontecem com o Vettel, no carro do Vettel, não acontecem com o Ricardo. E ontem o Vettel, ele teve um problema horrível, porque ele tava com problema na tração e atrasou uma volta. Pra ele recuperar, era horrível pra ele. E aí ele acabou abandonando a corrida, o Vettel. E mais uma vez, é um piloto que se perdeu nessa temporada, né? Um piloto que é o tetracampeão de Fórmula 1. E agora é mais vamos dizer, ele e o Raikkonen estão perdidos, né? E outra coisa, uma curiosidade, é porque eles estavam em casa, a RBR, o circuito da Áustria era em casa, e tanto o Ricardo como ele não conseguiram fazer uma boa participação. E falando da Ferrari, a última vez que o GP da Áustria aconteceu na temporada da Fórmula 1 foi em 2003, né? Só uma curiosidade para vocês. Foi em 2003, justamente quem venceu a corrida foi o Michael Schumacher, pela Ferrari em 2003. Depois disso, não teve mais prêmio da Áustria. E voltando aqui, Felipe Massa ganhando a pole, fazendo um bom tempo em relação ao do Hamilton, que foi nos treinos de sexta-feira, tinha feito o melhor tempo de toda a temporada. O Massa acabou batendo ele, mas já era esperado que o Massa não conseguisse sustentar a primeira, porque as Mercedes, como sempre, vem disputando essa primeira vaga. Lembrando também, no treino de sábado a gente teve surpresa, né? Que foi o Bottas, no primeiro treino de sábado, fazendo o melhor tempo com o Felipe Massa na terceira colocação. E mais surpresa ainda que foi esse treino classificatório que deixou todo mundo boquiaberto, quando viu na última volta o Massa fazendo o menor tempo aí, deixando todo mundo realmente muito surpreso com o desempenho. E falando... só para fechar, falando também do Hamilton, que ele tinha largado em 10º e, nossa, surpreendeu a todos, conseguiu chegar uma ótima corrida segunda, de recuperação. Ótima corrida. No que falar da Mercedes, né? Nessa temporada, apesar dos problemas apresentados na corrida, se eu não me engano, o Rosberg, ele teve o mesmo problema na corrida passada, que era um problema no freio nas retas, quando tinha nas voltas que eram retas. Mas ele acabou se recuperando. E o Hamilton, o Hamilton poderia ter ultrapassado ele, não conseguiu, né? Mas, mesmo assim, foi uma ótima participação do Hamilton, né? E é isso. Agora que já são 11h35, passando rapidinho pra vocês, resultado de vôlei sentado, a nossa seleção brasileira masculina entrou pra história, tá? Conseguiu uma prata no campeonato mundial que foi disputado esse final de semana em Elblag, na Polônia. A equipe enfrentou a Bósnia e perdeu 3-1. Mundial agora de basquete em cadeira de rodas, também no final de semana, o Canadá bateu o Brasil no segundo dia de competições nesse torneio. Bom, a equipe da casa venceu a seleção brasileira pelo placar de 63-25. Nos primeiros 5 minutos, o time canadense abriu 16-3 em cima das brasileiras. Primeira metade do jogo que terminou com 42-17 para o Canadá. Brasil, que ontem voltou às quadras, enfrentou aí a seleção da Alemanha e perdeu 74-40. Ainda tem mais uma partida hoje contra o Japão e a última amanhã contra a China. E a seleção brasileira de atletismo paralímpico brilhou mais do que nunca no segundo dia de disputa do Grand Prix de IPC do Atlético de Berlim, lá na Alemanha.
Em 19 ocasiões, em 19 provas aí, o Brasil contou com pelo menos um atleta no pódio desse torneio que está sendo disputado. Foram 10 ouros, 8 pratas e uma medalha de bronze. Só na sexta-feira foram 3 medalhas conquistadas aí. O torneio ainda está acontecendo, a gente trouxe para vocês um resumo desses primeiros dias. E só pra gente dar uma pincelada rápida nos outros resultados, nós temos, na verdade, Superliga de Vôlei. O Brasil que voltou aí à Cracóvia Arena, diferente da partida de sexta-feira, quando perdeu por 3-1. Dessa vez, conquistou a vitória contra a seleção da Polônia por 3-0 com as parciais de 25-21, 25-16 e 25-17. Deixa aí todo mundo um pouquinho alegre, mas lembrando, a pelo situação menos um pouco ainda mais confiante. É difícil, tá? De classificação. Vamos falar do ranking da ATP. Os brasileiros não entraram em quadra, estão mais Belucci, o Feijão e o Rogerinho, mas conseguiram subir no ranking, tá? O Belucci agora foi para a posição 97, o Rogerinho chegou à posição de número 133 e o Rogerinho ao número 175. Falando no Belucci, tem estreia hoje, ele que vai estrear no Challenge de Marburg, na Alemanha, enfrentando o venezuelano Ricardo Rodrigues Pais, número 286. O Feijão, segundo do Brasil, ainda também joga nesse torneio e estreia apenas amanhã contra o italiano Lorenzo Gustinho, número 213 do ranking da ATP. São 11h38. Universidade Esportiva vai para o seu intervalo e na volta a gente vai falar do que está acontecendo no Mundial de Futebol que está tendo aqui no Brasil. As novidades, os placares, as surpresas, os desmancha-bolões e os jogos de hoje, é claro, porque tem Brasil em campo e você vai ficar por dentro de tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Só ficar ligado aqui na 96,7 Universidade Esportiva volta já! Clube do Vinil, um programa para se ouvir o repertório dos discos que a gente gosta, com todo o charme e sonoridade do vinil. Toda quinta, às 9 da noite, aqui na sua FM Universitária 96,7. Universitária Esportiva, na sua FM Universitária 96,7. 11h39, a gente começa o Bola na Rede falando de futebol piauiense, porque além dos torneios já anunciados no segundo semestre do calendário da Federação de Futebol, a FFP também anunciou a realização do Campeonato Piauiense Sub-17. E você vai conferir mais informações sobre essa nova competição na matéria dela, Pamela Maranhão. A deficiência de investimentos na base do futebol piauiense não é novidade. Os nossos times vivem do que podemos chamar importação de jogadores. Mas um pequeno passo para que esse cenário mude começa a ser montado. A Federação Piauiense pretende realizar neste ano o Campeonato Sub-17 do Piauí, apesar de saber das dificuldades para que esse projeto saia do papel. Ele está previsto no nosso calendário para o segundo semestre, então acreditamos que em agosto deveremos estar oferecendo, abrindo as inscrições para que nós possamos também cuidar dessa realização. O Campeonato Sub-19 acabou há poucas semanas. A principal intenção de competições como essa é fazer uma cultura em que os jogadores passem por uma escala dentro dos campeonatos do estado. No caso, Sub-17, Sub-19 e profissional. A federação realiza o Sub-19 como realizou esse ano. Também nós queremos criar a cultura de que o clube tem que trabalhar com a base, que é o futuro dele. Então, o ideal é que eles trabalhem o 15, o 17, o 19 e eles possam subir. O 15 vai para o 17, 17 vai para o 19, 19 vai para o profissional.
Eliseu Aguiar assume essa deficiência na equipe do River, que não trata a base como prioridade e por isso mesmo pretende participar do campeonato, pois sabe a importância de mudar este quadro. Não, o River vai sim participar, nós não vamos fugir das competições, embora o River hoje ele mais preenche os espaços do que propriamente ele compete, mas nós temos a intenção de no momento, e agora está havendo essa parceria com a prefeitura, que é o craque do futuro, que nós temos talvez condição, com essa ajuda que vai ser dada para a revelação de atletas, nós de fato começarmos um trabalho mais sério nas categorias de base do River, um objetivo nosso também. No ano passado, a federação tentou realizar o campeonato, mas não houve equipes inscritas. Neste ano, a intenção é que aconteça no mês de agosto. Vamos lá, Maranhão, para o Universitário Esportivo. Aí mais um torneio para tentar essa movimentação nas categorias de base, né? Que a gente sente falta aqui, na verdade, é essas equipes fazendo base para poder ter essa construção e disputa dos torneios aqui no futebol piauiense. Engraçado que a gente vê muita equipe fazendo base no interior do estado, que é justamente essa base que mantém as equipes para disputa do torneio profissional. O que deu muito certo, e nós vimos isso nesse campeonato piauiense sub-19, esse campeonato da base, em que nós tivemos duas equipes que não participam, ou pelo menos que o Comercial, que foi o campeão, não participa há 2 anos do campeonato profissional, mas veio com uma base forte, bem estruturada, revelando bons jogadores para a sequência dos campeonatos profissionais. E nós temos também a equipe do 4 de julho, que já investe há um tempo e já subiu alguns dos jogadores dessa base ainda no ano passado para o time profissional que atuou nesse ano e conseguiu aí um excelente resultado no campeonato piauiense profissional, em que chegou aí até a semifinal, fazendo uma das campanhas mais surpreendentes desse segundo turno, esse segundo e último turno do campeonato. Quase passou para a final do campeonato e poderia ainda assim ter surpreendido muita gente com esses jogadores oriundos justamente da base, um trabalho feito dentro do próprio município de Piripiri, que revelou aí bons jogadores e que fez aí, assustou na verdade muito time grande aqui do estado. Vou corrigir, né? O 4 de julho chegou à final do segundo turno do campeonato, acabou perdendo pro River e não foi pra final oficial do campeonato. Mas tá aí, então, movimentação agora do campeonato sub-17, mais uma categoria para ser movimentada no futebol piauiense. Falando em futebol piauiense, a gente fala do futebol profissional, porque a equipe do River se apresentou na sexta-feira, pelo menos parte dela. Os jogadores que chegaram agora no elenco, que são a maior parte, foram pro CT Afrânio Nunes para passar por exames e começarem os trabalhos físicos com a comissão técnica dessa equipe. Os treinos continuaram no sábado e domingo nos 2 turnos. Hoje foi só um turno na academia. Essa semana seguida também treinos físicos para finalmente receber os 8 jogadores que foram campeões com a equipe do River. Mas vamos trazer para vocês agora então o que aconteceu, como foi a apresentação da equipe do River na sexta-feira. Matéria de Leda Fontinelli. Sexta-feira foi o grande dia da apresentação do novo elenco do River. Mas antes de mostrar o novo time, o técnico Josué Teixeira deu aquela parada de suspense para reunir os jogadores em uma breve reunião. Depois disso, 5 minutinhos para a imprensa. O professor falou para o Universitário Esportivo sobre a importância da experiência no Sampaio Corrêa e as expectativas para o River. O que tem de mais importante é que você tem uma experiência já de uma competição que nós planejamos bem para a Série D na época no Sampaio. A gente sabia que o primeiro ano para subir pela montagem do time ia ser difícil, mas conseguimos classificar com folga na primeira fase e saímos no mata-mata para o Cuiabá, que tinha um time com um investimento muito maior que o nosso à época. Então dá uma bagagem maior para a gente fazer um planejamento, fazer uma perspectiva e elaborar melhor para que a gente consiga ter o acesso aqui, que é o grande objetivo do clube. Ele falou também sobre sua avaliação do novo time. Do grupo que foi campeão, para esse nós trocamos 16 jogadores. Então a gente precisava, não que os jogadores não tivessem qualidade, mas que a gente precisava agora dar uma reforçada em cima de conquistas. Grande parte desse grupo aqui já teve acesso, já teve conquistas, e a gente buscou exatamente isso. Então
não vai sentir pressão de jogar em qualquer lugar, porque já tem objetivos alcançados em outros clubes. Para finalizar, quem também vai ter sua participação no programa é o atacante Júnior Chicão, que veio para o nosso estado depois de uma ótima campanha no Sampaio Corrêa, após ter sido convidado pelo técnico Josué. A expectativa é a melhor possível, né? Que, aliás, já tive a oportunidade de trabalhar com o professor Josué aí, excelente profissional. E ele me indicou para mim vir para cá e vim de braços abertos para cá, e eu quero que a torcida também me abrace aqui, que eu vou com certeza dar o meu melhor aqui dentro de campo. E lá é Série B, né? Tava tendo poucas oportunidades, mas isso faz parte do futebol, a vida que segue. Matéria de Emanuele Madeira e Leda Fontinelli para a Universitária Esportiva. Oficialmente apresentados, né, do Rego Monteiro, oficialmente o trabalho começou. Tá aí então, né? Semana de realmente intensificação e início desses trabalhos com esses jogadores que estão começando agora nessa equipe, já que a gente teve um bom processo de renovação dentro da equipe do River pós campeonato piauiense. Mais uma semana que a gente acompanha com vocês esse início de preparo. A Série D vai começar no dia 20 de julho. O primeiro jogo do River vai ser lá em Sobral, enfrentando o Guarani de Sobral. E aí vai ser dada a largada então para tentar chegar à Série C. Agora a gente vai falar desse torneio que tá acontecendo aqui no Brasil. Tá movimentando um monte de gente aí em vários estados pelo país. A gente começa com alguns jogos do final de semana. Vamos falar da Costa Rica. Costa Rica que surpreendeu muita gente de novo. Ou não, né, Neudo Rego Monteiro? Costa Rica que mais uma vez fez aquilo que podia, surpreendeu. Era o que todo mundo estava esperando, que ela fosse goleada dentro do grupo em que ela estava, e ela acabou aprontando para cima das grandes seleções, das seleções campeãs mundiais que nós tínhamos reunidas dentro desse grupo em específico. A zebra da Copa do Mundo voltou a atacar nesta sexta-feira. O time da Costa Rica venceu a Itália e se classificou na Copa do Mundo para as oitavas de final. Com esta vitória sobre os italianos, como gol de cabeça de Ruiz, a Costa Rica venceu 2 partidas e se classifica para as oitavas de final, eliminando a Inglaterra, que perdeu para o Uruguai na quinta-feira e está fora da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira também tivemos mais 2 jogos. A França, de Benzema, acabou derrotando os suíços por 5-2. A França confirmou a classificação à próxima fase. Já o Equador venceu Honduras por 2-1 e também pode ter confirmado a classificação. Falta ainda a última rodada deste grupo E e a Suíça também pode se classificar. Honduras já deu adeus à Copa do Mundo. Agência Rádio Web, com informações de São Paulo, Felipe Esboriu. Aí vamos passar então para vocês todos os jogos de sexta e de sábado, tá? Tivemos aí Costa Rica 1-0 na Itália, França 5-2 na Suíça. O Equador vencendo Honduras por 2-1, a Argentina vencendo o Irã por 1-0. Alemanha 2-2 com Gana, viu? Que jogo. E para fechar, a Nigéria vencendo a Bósnia por 1-0. Roubado, né, roubado. Vamos falar então primeiro. Ananda, por favor, vamos conversar aqui sobre essas partidas. Daqui a pouco a gente fala dos jogos de ontem, tá? Tivemos Costa Rica. Já tinha surpreendido na primeira partida. E segunda partida, todo mundo tava meio assim, podia surpreender de novo. Mas vamos dizer que uma vitória era tão esperada assim por essa equipe? Pra Costa Rica, eu acho que não era esperado, não. Era esperado um placar bem apertado, um jogo bem apertado, mas a vitória, eu confesso que eu achava que a Itália ia vencer, né? Acabou que a Costa Rica ganhou. E
o que se espera agora é que tanto a Costa Rica como o Uruguai se classifiquem, né? Dois times da América Latina consigam essa classificação. Eu só queria falar a respeito dessa segunda rodada, trazer alguns números, né? Foram 16 jogos e 46 gols. É uma média de 2,88 por aí. A Nanda Mate tá fazendo até cálculos agora, tá vendo? A Nanda Mate vem completa. Ananda, destaque. A gente tá ansioso pelos destaques dessa partida. Costa Rica e Itália. Eu não lembro. Tá, e a movimentação realmente de um jogo Costa Rica, vou destacar outro assunto, foi pós-campo, que foi a FIFA convocar 7 jogadores da Costa Rica para fazer exame de doping. Não me venham com essa de que é rotina da FIFA, não é. A gente teve 7 jogadores da Costa Rica, um jogador italiano nessa partida. Maradona curtiu para participarem desse exame de doping, e ainda estamos esperando os resultados, né? Claro, os jogadores da Costa Rica reclamaram muito. Por conta disso. A Nanda Mate, já saiu o resultado? Já saiu o resultado, sim, eles não encontraram nada. Ok, mais uma prova de que foi total falta de respeito aí com os jogadores. E, de novo, não me venham com essa que é rotina. Se fosse rotina, bora fazer com todas as seleções de maneira igual, né? E não só com a seleção da Costa Rica, que tá jogando muito. E aí, vamos esperar a próxima fase, porque a Costa Rica já está classificada nesse grupo da morte. Suíça e França, mais um jogão, né? Jogo bem movimentado, a Suíça correu atrás, depois a França conquistou essa vitória, deixando a situação da Suíça um pouquinho complicada. No outro jogo, o que deixou mais complicado ainda foi esse Equador 2-1. O Equador ainda tem chance de classificação, tem chances. Vai enfrentar a França na terceira rodada, mas ainda tem chances de classificação. Vai que, né? Suíça que vai enfrentar Honduras, justamente, vamos dizer, mais favorita a passar nesse grupo, mas tudo pode acontecer. Argentina e Irã, 1-0, um placar magro. O Irã atrapalhou muito a Argentina, uma boa defesa nessa partida, e aí conseguiu essa vitória apertadinha também. Esperamos melhoras para a seleção argentina no próximo jogo, tá? Justamente isso aí, o ponto a ser colocado. Agora a Alemanha e Gana. Alemanha e Gana foi um jogo surpreendente. Que jogo, meus amigos, que jogo sensacional. Um primeiro tempo meio morno, um primeiro tempo que realmente deixou a desejar, e talvez todo mundo apostasse realmente na Alemanha para fácil, né? Fácil. Mas no segundo tempo nós vimos uma Gana diferente do time de Gana. Então realmente foi um jogo incrível. Depois de empatar e virar, o time da Alemanha teve trabalho ainda para poder entrar dentro do esquema, dentro da defesa da seleção de Gana, que realmente foi feroz pra cima do time e não se acovardou. O jogo tava lá e cá, um ataque pra cada lado, um jogo excelente de se ver pra quem gosta de futebol e teve a sorte de assistir ao Castelão, porque talvez esse ingresso tivesse sido um dos que sobrou. Ganhou de presente uma partidaça no segundo tempo. É verdade. E também eu queria destacar o Klose, né? Que entrou e fez o gol, igualou o Ronaldo, né? O Klose aí, 15-15, viu? 15-15. Vamos ver, o Klose ainda tem como passar, né? E vou falar desse último jogo, tá? Nigéria e Bósnia. 1-0 essa partida. A Nigéria jogou bem, a seleção africana que a gente tem que destacar, mas vou destacar também o gol anulado da Bósnia. Gol legal demais, tá bom? Só quem errou foi o Bandeirinha. Cadê a tecnologia? Cadê a tecnologia? Só quem errou foi o Bandeirinha. A Bósnia tinha saído na frente nessa partida. Poderia ter mudado, não poderia. Mas ok, Nigéria é classificada, a Bósnia aí eliminada também. Assim como... Ou classificada não, desculpa, da Nigéria viva, Bósnia eliminada. Você falou aí do Bandeirinha, ou do lance da FIFA, né? No jogo também da Costa Rica e Itália, teve lá 2 pênaltis pra Costa Rica que ficou meio na dúvida, porque não teve replay, e aí ficou na dúvida. Quê? Costa Rica já tava ganhando, rapaz. Mas poderia aumentar o saldo, né? Ficaria 3-0. Vamos passar então, vamos falar dos jogos de ontem. Portugal empatou aí nos últimos segundos, tá? Um pouquinho das 3 partidas de ontem. Foi por muito pouco. Nos acréscimos, Portugal se salvou e conseguiu se manter vivo na Copa do Mundo na noite deste domingo na Arena da Amazônia contra os Estados Unidos.
É verdade que o time português saiu na frente com o Nani logo aos 5 minutos. Depois os Estados Unidos viraram o jogo com Jones e Dempsey. Varela nos acréscimos, de cabeça, aos 49 minutos, depois de um cruzamento perfeito de Cristiano Ronaldo, que não jogou bem mais uma vez, fez o gol e salvou o time do técnico Paulo Bento. Nani, após o jogo, falou deste resultado. Estamos todos iludidos porque sabíamos que tínhamos de ganhar o jogo para poder alimentar o nosso sonho. Agora é claro que está mais difícil. É muita tristeza para nós todos porque temos o nosso máximo perante um jogo muito difícil. Agora, olha, é descansar e ver o que podemos fazer no próximo jogo. Portugal respira por aparelhos nessa Copa do Mundo. Está em último no grupo G e torce por resultados. Precisa vencer Gana na última rodada da primeira fase e ainda torcer para os Estados Unidos perderem da Alemanha para que Portugal possa voltar a pensar em classificação. Também neste domingo tivemos mais 2 partidas da primeira rodada. A Bélgica passou pela Rússia por 1-0 e eliminou praticamente o time de Fábio Capello. Já a Coreia do Sul perdeu por 4-2 para a Argélia e também está praticamente eliminada do torneio. Nesta segunda-feira tem jogo da seleção brasileira. Vida ou morte para o técnico Luiz Felipe Scolari. Brasil e Camarões em Brasília. Agência Rádio Web de São Paulo, Felipe Osboril. Tá, então os 3 jogos de ontem. O primeiro jogo, Bélgica 1-0 na Rússia. Mais uma vez aí, a seleção da Bélgica jogou que tinha que jogar, pode apresentar assim um pouquinho mais de talento e vai precisar desse talento a mais na próxima fase, tá bom? Porque é justamente a fase em que muita gente acha que a Bélgica não passa, que são as oitavas. E os desenhos de como estão esses novos confrontos também já estão se formando, já estão sendo bem interessantes. A gente que vai ter um fechamento hoje, nós ainda poderemos ter surpresas, porque nós temos 3 jogos bem importantes e um deles é justamente o jogo da seleção brasileira, o jogo que abre, na verdade, a terceira rodada do Grupo A com o jogo de Brasil e Camarões e Brasil e também Croácia e México. Hoje tem decisão. Lembrando, tá? São 4 jogos hoje, 2 cada horário. 2 às 13, a Austrália e Espanha eliminadas, as 2, e Holanda e Chile também prometendo liderança do grupo. No outro 17 horas, Camarões e Brasil, e Croácia e México também definição de classificação e posicionamento aí para a segunda fase. Imagina se essas zebras todas acontecem de uma vez, é complicado, né? Vamos lá seguir, a gente vai ter Brasil enfrentando Camarões. O Camarões não vai ter o Eto'o, é dúvida, ainda tá sentindo dores, não vai para essa partida provavelmente. Além disso, o Alexson, que recebeu o cartão vermelho, tá fora. No Brasil, a gente tem a volta do Hulk e eu continuo com o meu palpite, tá? Pode ser que o Hulk tenha feito falta a seleção na última partida e possa ser uma peça importante nessa partida de hoje. A gente só vai saber dentro de campo, claro, rolando já esses 90 minutos. Lembrando também que na seleção brasileira tem as possíveis substituições, né? As trocas que o Filipão for fazer. Até o momento a gente tá ainda com praticamente a mesma escalação dos dois jogos, mas eu acho que Paulinho sai, Daniel Alves, também tô achando que Daniel Alves sai. Vamos ver aí como é a surpresa que o Filipão vai aprontar. Porque assim, Camarões é uma equipe que pode surpreender, mas Camarões já tá eliminado, né? A disputa mesmo é Croácia e México. Isso aí é que vai decidir. Vai justamente apertar o Brasil. Lembrando, o Brasil precisa só de um empate, tá? Pra se classificar. Pode perder, mas aí a Croácia tem que vencer o jogo pra poder o Brasil se classificar. A gente tem menos de 1 minuto. Queria mandar um abraço pra Ruth Damares, que está nesta hora deitada numa rede lá em Caxias. Sortuda. E também pro Marcos aqui da rádio, que tá perambulando aqui pelos corredores e pedindo os alôs. É isso, nosso Universitário Esportiva de hoje vai ficando por aqui. Amanhã às 11 horas estaremos de volta aqui na 96,7. Por hoje é só. Obrigado pela companhia e continue com a nossa programação. Vai, Brasil! FM Universitária 96,7. E torcedores fazem festa em frente ao hotel da Seleção Canarinho. Incêndio destrói favela em São Paulo.
Começam a valer novas regras para o uso da internet no Brasil. Pré-selecionados no ProUni têm até amanhã para confirmar informações. Tensão na Cisjordânia cresce depois de sequestro de jovens israelenses. Agora, no jogo está, soltou pro Neymar, agora bateu! Momento da Copa. O Brasil enfrenta Camarões daqui a pouco, às 5 horas, no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília. Jogo que vale uma vaga nas oitavas de final. Confira quem vai entrar em campo no 100º jogo da seleção com Maurício Costa. O Brasil enfrenta Camarões daqui a pouquinho, às 5 horas da tarde, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, capital federal. A seleção brasileira precisa apenas de um empate contra a equipe africana para se garantir às oitavas de final da Copa do Mundo de 2014. Caso o Brasil vença, a possibilidade de ficar na primeira colocação do Grupo A. Para este jogo de hoje, o técnico Luiz Felipe Scolari decidiu manter a mesma equipe que estreou contra a Croácia em São Paulo, vitória por 3-1. O treinador acredita que chegou a hora de dar confiança aos atletas, porque eles vão precisar de todo apoio na próxima fase se realmente o Brasil conseguir se classificar. Com isso, a equipe que entra em campo hoje no Mané Garrincha está escalada com Júlio César no gol, Daniel Alves na direita, a zaga com Thiago Silva, Davi Luiz e Marcelo na esquerda. Meio campo com Luiz Gustavo, Paulinho e Oscar. E no ataque, Hulk, Neymar e Fred. O adversário de hoje, Camarões, vem de 2 derrotas na Copa do Mundo e não fez nenhum gol. Entretanto, ninguém na seleção brasileira espera facilidade. O técnico Luiz Felipe Scolari afirmou que Camarões vai jogar não só para tentar derrotar os donos da casa hoje, mas também pelo orgulho de toda uma nação. Filipão descartou qualquer